Saudações aos entusiastas do esporte a motor. Este é o GP Total, desde 2001, no endereço gptotal.com.br, e há muito tempo também nas redes sociais, nosso Facebook, nosso Instagram. Agora nós temos aqui o nosso canal do YouTube também, youtube.com/GPTotal. Nossas lives, nossos episódios vão sempre ao ar nas noites de segundas-feiras, e aqui eu já peço as devidas desculpas a todo mundo que acompanha a gente, está cada vez mais acompanhando o nosso canal. A gente fez ontem a nossa live, o nosso episódio da segunda-feira. A gente teve problemas técnicos de áudio, coisa que pode acontecer com qualquer um, quem sabe faz ao vivo. A gente acabou, depois que a gente fez a gravação, a gente viu que o meu áudio do meu microfone estava muito baixo e a gente resolveu regravar. Ficaria mais fácil a gente poder repassar de novo as informações deste que foi o fim de semana mais feliz, né? Chegou o Natal do entusiasta do esporte a motor, o café da manhã com o Grande Prêmio de Mônaco de Fórmula 1 e o almoço, na verdade, um almojanta, aí, porque a coisa demorou um pouquinho mais, mas a gente pôde curtir uma edição incrível das 500 milhas de Indianápolis. Meu nome é Lucas Giavone, te acompanho aqui do meu amigo de sempre, João Carlos Viana, transmitindo da capital do Ceará, cujo nome não vou proferir, é o nosso pacto de sempre. Eu aqui transmitindo na minha querida Sorocaba, interior de São Paulo. João, já vem o meu boa noite, né? Lamentando mais uma vez o nosso problema de áudio. A gente tinha um bate-papo muito bom, mas aqui a gente vai para a parte 2 e vamos começar com o Mônaco. Sua saudação inicial sobre esse que, como eu disse, é o domingo mais feliz para o entusiasta do esporte a motor. Para quem ainda curte um pouco mais, ainda teve um pouquinho de Charlotte, da NASCAR, enfim, é um dia que é bastante cheio, um domingo super cheio para quem gosta de ver carros na pista. Boa noite, Lucas. Boa noite quem nos assiste, ou bom dia, ou boa tarde, dependendo da hora que você está nos vendo. A gente teve duas corridas muito diferentes entre si, né? Mônaco e Indianápolis são muito diferentes, mas tivemos, assim, muito, em termos de emoção, foi muito díspare a diferença entre Monte Carlo e Indianápolis. Não é difícil a gente encontrar corridas ruins, chatas em Monte Carlo. É a realidade. Se você olhar nos últimos. Vou até esticar, os últimos 40 anos, a gente vai encontrar várias corridas chatas que não teve. Eu lembro de 2003, não teve uma única ultrapassagem. Então, esse ano teve umas 4 ou 5. Ano 2030 não teve nenhuma, para você ter ideia. Então, mas 2024 se superou. Foi um negócio assim que chamou muita atenção. Foi uma corrida que nada aconteceu, né? Teve suas circunstâncias, né? Teve uma bandeira vermelha que acabou mudando a cara da corrida, fez que os pilotos e equipes usassem uma estratégia. A gente tem que sempre pensar, né, ser pragmático. As equipes estão lá para fazer o seu melhor trabalho, chegar na frente, e elas escolheram andar o mais devagar possível para levar o carro até o fim. E isso fez que acontecessem até tópicos inéditos. Os 10 primeiros do grid, do primeiro 1, 2, 3, 4, até o 10º do grid foram exatamente os mesmos, sem nem tirar nem pôr, que chegaram na bandeirada. Então, só isso já diz bastante do que foi o Grande Prêmio de Mônaco 2024. Em compensação, mesmo com um atraso de 4 horas, tivemos o Grande Prêmio de 500 milhas de Indianápolis, que foi uma das melhores edições que a gente tem na nossa memória. Uma corrida que entrou para a história, e que o Joseph Newgarden fez na última volta, né, com o Pato Howard, foi algo icônico. Vai entrar aqueles clipes do futuro da Fórmula Indy, vamos promover as 500 milhas, vai passar essa ultrapassagem vai estar lá, porque e a corrida foi muito legal, nas 200 voltas, não teve aquele... O momento banho-maria, que sempre tem nas 500 milhas, foi mais curto do que do que vinha sendo o habitual. Então foram duas corridas muito diferentes em termos de emoção, mas foi um dia histórico, né? Charlotte, só para rapidamente, né? Se Indianápolis foi atrapalhado pela chuva, Charlotte foi ainda pior, né? Porque Charlotte praticamente foi Coca-Cola, não foi 600, foi Coca-Cola 310, 315, porque a corrida foi cancelada, não teve continuação por causa
da chuva que apareceu na Carolina do Norte. De Coca-Cola 600 foi para Coca-Cola KS. Por aí. Piadas de quinta série que surgem de momento, mas é bastante interessante a gente pegar, porque sim, foram provas absolutamente contrastantes. A questão de você ter os 10 primeiros em Mônaco chegando exatamente nas 10 posições, uma bandeira vermelha que no começo da prova que só piorou as coisas, porque uma das chances de você ter ultrapassagens em Mônaco é nas suas táticas de pit stop, você tentar o undercut. Só que com a bandeira vermelha, a possibilidade dos pilotos trocarem os jogos de pneus e colocarem pneus novos para durar a corrida inteira, você teve o corte do undercut. Mais uma piadinha surgindo, mas eu prometo que eu vou parar por aqui. Em compensação, em Indianápolis, a última volta teve duas ultrapassagens incríveis uma da outra. O Pato O'Ward finalizando a ultrapassagem dele no Newgarden, ele estava em pleno movimento quando eles abriram a última volta das 500 milhas. O Pato O'Ward fez a sua ultrapassagem, uma ultrapassagem muito bonita, limpa, uma manobra perfeita, e foi lá o Newgarden tirar forças da gente não sabe de onde e fez uma ultrapassagem ainda mais incrível, a ultrapassagem definitiva que selou o seu bicampeonato na Indy. Vamos começar por Mônaco, João, e eu separei aspectos incrivelmente positivos sobre a corrida de Mônaco, apesar de ter Foram sido uma tremenda... possíveis. Foi realmente uma tremenda procissão, mas a gente aqui, enquanto seres analíticos, a gente tem que tentar também tirar alguns aspectos positivos sem forçação de barra, porque a gente também tem que olhar aspectos que foram interessantes depois que esse GP de Mônaco aconteceu. Por exemplo, a vitória do Charles Leclerc foi a quarta vitória de um piloto na temporada. Então, até agora a gente teve 8 etapas na temporada 2024, 4 pilotos vencendo: Verstappen, Sainz, Norris e agora o Leclerc. Leclerc se torna o segundo monegasco a vencer um grande prêmio em casa. Desde 1931, Louis Chiron tinha vencido o Grande Prêmio de Mônaco nessa data referida, ou seja, Michel quase Boerry entregou 100 anos entregou atrás. o troféu a ele, com certeza. Ele entregou domingo, entregou para o Louis Chiron também. Ele que é um Aquele lá é dinossauro. velho de circo, certamente é um daqueles dinossauros do esporte a motor. A gente teve também como um lado positivo a própria redenção do Leclerc, essa quebra de uma pequena maldição que ele tinha de não conseguir um resultado bom em casa, um resultado em Mônaco, e ele realmente tomar para si a responsabilidade, ir lá fazer um treino, um qualify impecável, porque o qualify de Mônaco foi muito interessante. O sábado foi muito mais agitado, muito mais emocionante do que o domingo em si, mas a gente teve a vitória do Leclerc, e a gente tem na própria língua inglesa, a gente tem aquele termo popular win, que é um pouco difícil de traduzir simplesmente como vitória popular, porque é uma vitória que o público local curte junto com o próprio piloto que acabou de vencer. Cria-se um clima mais de apoteose quando você tem essa interação entre uma vitória e uma vitória que o público local anseia. Às vezes independente de nacionalidade, porque, vou dar um exemplo aqui, a vitória do Tony Kanaan em 2013 lá em Indianápolis foi uma popular win. Todo mundo aplaudiu, todo mundo gostou, o público que estava em volta gostou da vitória. E ele derrotou até um americano, se não me engano. Acho que foi com o Ryan Hunter Hay, que era americano, e ele derrotou um americano dos Estados Unidos. Sim, sim. Assim como a própria quarta vitória do Hélio Castro Neves em 2021 também foi muito popular. A gente viu que o público curtiu pra caramba. O pós-corrida, a comemoração do Hélio foi um negócio apoteótico, sim. Aquele beijo de bênção do Mário Andretti foi uma coisa maravilhosa, né? Foi espontâneo, foi bonito de ver, né, o Hélio curvando a cabeça e recebendo as bênçãos desse que é um dos maiores pilotos da história do esporte a motor. Não importa para que lado do Atlântico você esteja, ele será reverenciado. É um Com dos certeza. poucos que tem esse passe
Atlântico, em que ele é realmente venerado nos Estados Unidos e também em toda a Europa pelos seus feitos, Mário Andretti. Né? E, dito isso, a gente conseguiu tirar dessa questão esses aspectos positivos. O Leclerc fez muito mais pontos que o Verstappen nesse fim de semana, então ele já aparece um pouco mais à frente também para, de repente, tomar uma postura de ser um contender, de ser uma ameaça ao título do Verstappen, que no começo da temporada parecia que seria uma continuidade de 2023, aquele carro super dominador do ano passado. As coisas estão se configurando na Fórmula 1 de uma forma um pouco diferente neste ano, para a alegria de todos, exceto o próprio Verstappen e a Red Bull. A gente teve nas 3 últimas corridas uma Red Bull bastante ameaçada de sua supremacia. A gente não teve Red Bull sobrando, e não só isso, né? O Verstappen teve que remar para, nessas 3, conseguir uma vitória, que foi a de Imola, que ele conquistou no braço. E dito isso, e destacados os aspectos positivos, daqui para frente muito provavelmente vai ser só bordoada, fica a minha pergunta, João, se o Charles Leclerc, a partir de agora, de Mônaco, em que ele realmente tira esse piano da cauda das costas, da responsabilidade de vencer em casa, de vencer pela Ferrari novamente, depois de tanto tempo, será que ele desliga o modo Alesi 2 e parte para uma luta contra o Verstappen para esse campeonato, dada a força que a Ferrari está e agora esse peso que ele tira das costas? Lucas ainda tem um pé muito atrás com o Charles Leclerc. Foi um piloto, ele é um piloto ainda muito inconstante. Ele é aquele piloto capaz de dar um pé outro na ferradura, né? No carro outro na ferradura. Ele vence, ele faz uma grande corrida, ele consegue alguma pole, e no momento seguinte bate, roda sozinho, né? Então eu ainda tenho um pé atrás. Eu acho que tem que ter uma amostragem maior para a gente ver se realmente o Leclerc evoluiu do piloto fraco mentalmente. Ele é um piloto muito talentoso, muito rápido. A gente fica essa comparação entre o Leclerc e o Sainz. Às vezes o Sainz consegue resultados mais consistentes, mas você percebe que o Sainz é mais talentoso. Ele consegue voltas impressionantes, como foi nesse final de semana em Mônaco, que foi uma classificação muito apertada. Ele teve que tirar leite de pedra ali para derrotar as McLaren e o próprio Sainz. Então foi muito. O Sim, Leclerc foi um realmente, piloto que acho que tem que se provar ainda um pouco mais, né? Uhum. Principalmente sob pressão. Houveram algumas corridas que o Leclerc, nessa temporada, nas temporadas anteriores, que ele estava uma corrida na mão, de repente rodava, como foi campeão da França de 2022, que ele conseguiu bater em Paul Ricard, né? Já diz muita coisa, cara. Paul Ricard Realmente uma façanha. é uma façanha, ele liderando sozinho, de repente rodou. Então, assim, o Leclerc ainda tem que se provar ainda, não. Lógico que vai ser um aumento de confiança, porque o Leclerc sofria da mesma situação que tinha o Rubens Barrichello, Interlagos, o Jacques Villeneuve em Montreal, que eles andavam bem nos seus circuitos caseiros, mas sempre acontecia alguma coisa que os caras simplesmente não conseguiram as vitórias, esperar, e nunca conseguiram, no caso do Rubens e do Jacques. Já o Charles conseguiu, e foi uma vitória emocionante, fiscal chorando, o príncipe quase chorando também, quebrando protocolo, foi uma Fez festa. até o merchan com a champanhe lá, com o pessoal do pódio. Será que ele levou um troquinho, para um cachezinho para fazer o merchan da champanhe junto com o Quem pessoal sabe o do pódio? principal, Fica aí a pergunta. quem sabe o principal está pensando em alguns patrocínios, ele vamos ver se consigo alguma coisa aqui, o Xandão. E você veja, João, foi só a terceira vitória da Ferrari no século XXI, em Mônaco. A gente teve em 2001 a vitória do Schumacher, 2017 o Vettel ganhando, na época que a Ferrari estava ali um pouquinho melhor que a Mercedes, um pouquinho melhor que a Mercedes, ali uma fase ali que eles estavam melhor, e agora a vitória do Leclerc, a Ferrari, claro, é a marca mais tradicional da Fórmula 1, é a marca top of mind da Fórmula 1, mas realmente ela, em termos de ter uma tradição de vitórias em Mônaco, aquilo ali ficou no século XX, no século XXI. Muitas outras equipes ganharam bem mais que eles.
Mas vamos ver como é que vai ser os próximos grandes prêmios de Mônaco quanto a isso. O que me causa estranheza, e esse já é um outro assunto que a gente tem que tratar também, é o tamanho dos carros, né? A gente já tinha falado desse estranhamento em Suzuka, que é uma pista maravilhosa, mas que parece que atualmente não comporta a atual Fórmula 1. Imola, a mesma coisa, eu até estranhei não só o tamanho dos carros, mas a posição das câmeras, eu falei isso no episódio que a gente tratou das análises do Grande Prêmio de Imola, e realmente os carros eles são muito grandes para Mônaco, fica muito difícil, muito estranho a gente ver aqueles carros, principalmente aquele trecho que tem aquele plano tão tradicional dos carros saindo da Mirabeau e vindo para a curva Lowe's, né, todo Clássico mundo ali, que né? gosta de Mônaco tem esse plano de câmera na cabeça. Os carros são muito grandes para passar ali, parece que alguma hora vai encalhar alguma carreta ali, aqueles É, landaus enormes ali que se transformaram os carros da Fórmula 1. Continua a causar estranhamento. Eu não sei para vocês, a minha sensação fica uma coisa realmente bastante estranha. Quanto à Ferrari, ainda tivemos o Carlos Sainz chegando na terceira posição e nesses intercalares, dois pilotos da McLaren. A gente teve o Oscar Piastri chegando numa excelente segunda colocação, ele muito consistente na prova também, ficou por pouquinho de marcar pole, realmente o Charles Leclerc tirou da cartola essa primeira posição de largada durante a qualificação e na quarta colocação o Lando Norris, ou seja, a gente teve Ferrari e McLaren, e a Red Bull com o Verstappen só chegando na sexta colocação. O e engraçado, né, reclamando João, que foi é chato, né? que Aí, então, mas aí que tá, era justamente essa pergunta. O Max Verstappen só reclama de corrida chata quando ele não ganha. Esse é o padrão? é bom demais, né? Você reclamar quando tá liderando, 20 segundos na frente de todo mundo, é bom demais, né? Mas realmente o Verstappen ele até brincou que, se eu soubesse, ia trazer um travesseiro aqui. Eu duvido se ele falasse isso se tivesse em primeiro, lá na posição do Leclerc, se ele pedir um travesseiro. Agora, só falando um pouquinho do tamanho dos carros, né? E novamente surgiu foi uma corrida, tudo bem, tem toda a tradição de Mônaco, é um final de semana mais glamouroso da Fórmula 1, mas foi uma corrida horrorosa, não dá para se negar isso. E normalmente surgiram aquelas conversas de, tudo bem, os carros estão muito grandes, esse é consenso, né? Tanto que no próximo regulamento fala-se em diminuir bastante os carros, tomara que consigam fazer isso, mas e também diminuir o peso, né? O carro de Fórmula 1, além de um Landau, tá meio fora de forma, né? Meio pesadinho demais. E Mas veja que, apesar disso, quando a gente olha para as onboards dos carros, é muito, tá muito muito rápido, rápido. muito rápido. A pole do Leclerc foi em 1:10. Na Fórmula 1 nossa de quando criança, o Mônaco era 1,25. 1:20, 1:20 e muitos, indo para É, perto de 1:30. A gente realmente percebe que Mônaco se transformou num desafio de você controlar as suas velocidades. É um desafio de não é rápido, precisão. não é rápido. Não é questão do domar a máquina, porque os carros hoje eles são muito estáveis, mas o de você Não, domar, fazer as coisas com a devida precisão que o Mônaco exige, porque se você não tiver precisão é muro, é safety car não. e tudo mais, é Foi o que bandeira faltou, né? vermelha, Kevin Magnussen, Checo Pérez, Esteban Ocon, a gente já vai falar de toda essa galera aí também, Tem que porque falar. a gente teve todos esses entreveros aí em um pouquíssimo espaço de tempo, né? Porque a gente está É. falando do Foi incidente a na única emoção da largada, corrida. aquele Foi a que, única. aquele que realmente provocou a bandeira vermelha. A gente passou É, depois um tempo enorme sem ultrapassagem nenhuma. O Valtteri Bottas fez uma ultrapassagem ali, o Logan Sargent pancou o banana. O Lance Stroll fez duas ultrapassagens em Mônaco durante a corrida. agora sim, fez duas ultrapassagens, por quê? Ele errou, como sempre, bateu, deu pé no papai, aí colocou pneu macio, o pneu duro ou médio de 392 voltas atrás, ele pneu novo, aí ele conseguiu ultrapassar, fez duas ultrapassagens, né?
Mas o que eu ia falar de Mônaco é que normalmente surge essa a conversa, a velha conversa. Pô, será que tem como mudar o traçado de Mônaco? Porque se você olhar de 88 para cá, 86, agora não estou de cabeça se foi 87 ou foi 88 que teve a nova chicane do Porto. O traçado de Mônaco é praticamente o mesmo, né? A primeira parte do complexo das piscinas, né, foi mudada, tiraram o muro, fez uma chicane bem rápida, né? A rascasse foi largada, mas o circuito é basicamente o mesmo. Aí pô, o que pode fazer para termos novamente, nem novamente, né, para termos alguma coisa, alguma ultrapassagem em Mônaco, mas agora vem a réplica. Fazer o quê? Aonde? Que espaço? Não tem espaço ali. Então é uma complicação, o pessoal. Não, é uma equação dura de fechar, porque você tem É, carros enormes, uma pista estreita que não pode ser ampliada para lugar nenhum, porque super tradicional. a própria Mônaco é um micropaís, e isso já define tudo. Ou seja, você não tem para onde crescer, você não tem Né? como usar outras ruas, você não tem como fazer Sim. um novo traçado, um traçado ampliado, um traçado com mais retas. Isso é uma inviabilidade técnica para Mônaco, ao É, mesmo tempo que você tem esses carros enormes. em vez de aumentar as retas, tem algum momento ele vai ter que frear. Vai frear, não vai ter área de escape. Então, por mais que tenha uma reta, não vai ser uma fácil ultrapassagem, porque vai ser estreito, não vai ter área de escape no final dessa reta. Então, é uma equação com muitas variáveis que é difícil juntar tudo e achar uma solução viável. Pois é. Eu queria falar agora a respeito da McLaren, porque a gente teve nesse fim de semana os carros da McLaren andando com pintura comemorativa. E eu que no Grande Prêmio de Miami malhei tanto a Ferrari por causa de uma campanha de comunicação absolutamente desastrosa, do começo ao fim, em que eles botaram ali uma pilha de que é azul, azul não sei o que, azul não sei o que lá, azul, 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 é roda azul, é macacão azul, roupinha azul para vender, o azul que é de 1964, etc e tal, Caneta e azul, fizeram um carro com umas faixinhas azuis absolutamente constrangedor. Aquilo ali foi uma coisa patética e que ao mesmo tempo eclipsou o anúncio de chegada da HP como patrocinadora master com naming rights, né? Você agora tem escuderia Ferrari HP. E tudo isso foi eclipsado por causa dessa pilha de uma Ferrari azul que nunca aconteceu. E se eu fosse um executivo da HP, eu estaria bem, bem, bem irritado com a situação, frustrado com a situação e exigindo explicações, porque um movimento tão importante e que eles, claro, adorariam ter repercussão de chegarem à Fórmula 1 novamente. A HP, que já foi patrocinadora da Fórmula 1 em outras ocasiões, a mais notada quando a época da BMW Williams, aquelas épocas de Juan Pablo Montoya, Montoya, Ralf Schumacher. lembro Enfim, demais. Belos carros. foi um anúncio absolutamente eclipsado, escanteado por causa de toda essa pilha, esse hype que criou-se a respeito de azul Ferrari, Ferrari azul, e veio umas faixinhas ridículas no carro que continuou predominantemente vermelho. Foi um desastre comunicacional, uma campanha péssima do começo ao fim. Do alfa ao ômega eles conseguiram fazer besteira. E ao mesmo tempo a gente viu neste Grande Prêmio de Mônaco a McLaren fazer absolutamente tudo certo em sua pintura comemorativa em alusão ao Ayrton Senna. Você tem essa junção de McLaren, Senna e Mônaco, que é uma combinação tripla muito forte, muito presente na Fórmula Cinco 1, vitórias. muito conhecida. A Senna, das suas 6 vitórias, venceu 5 com McLaren e elas foram seguidas. E a McLaren pintou os seus carros com as cores do capacete do Ayrton. Ou seja, é uma coisa que é autoexplicativa. Você não precisa de muita coisa, você não precisa de textos e storytelling, contar historinha, para você falar que aquela McLaren, em alusão
ao capacete do piloto, que todo mundo conhece, a não ser que você tenha, eu até coloquei no meu texto, eu escrevi para o LinkedIn isso aí, a não ser que você tenha passado as últimas 4 décadas em Tatooine, você sabe que o Senna usava um capacete amarelo e com as cores azul e verde também na composição das faixas. Então, é uma coisa direta, reta, e isso aí tem muito a ver, inclusive, com a própria identidade visual do capacete do Ayrton. Você bate o olho e sabe que é aquela. Assim como você batia o olho e você sabia a identidade visual dos capacetes dos pilotos das gerações anteriores. Era muito fácil você saber a gota que o Nelson Piquet usava, o capacete com a máscara azul que o Alan Prost usava, com suas faixinhas vermelhas, a bandeira, a Union Jack, né, a bandeira do Reino Unido estilizada no capacete do Mansell, a bandeira da Itália no André de Césares, enfim. O Jason Button também. O Jason Button também tinha um capacete. A bandeira inglesa do Button, inglesa. o capacete do Rubinho era rápido de você identificar também, o do Schumacher era fácil de identificar. Os dois, né? Fora os teve pilotos dois. do passado, o capacete predominantemente vermelho do Nick Lauda, o capacete do Emerson, com aquele laranja super chamativo que ele tinha, e não vamos cair na bobagem de achar que ele pintava de preto o capacete. Emerson nunca usou preto no capacete. O capacete dele era um azul super escuro, ele nunca usou preto. Ele falou isso pra gente, numa das lives do GP Total que a gente fez, o próprio Emerson explicou isso pra gente. Mas enfim, o Jack Stewart com o seu tarta, né, o seu xadrez escocês no capacete branco, enfim. E parece que é uma coisa que os pilotos não entendem e que o próprio Alan Mosca, quando ele falou da criação do capacete do Ayrton, do Sid Mosca, né, o pai dele, a identidade visual de um capacete de piloto tem que ser rápida, assim como são rápidos os carros de corrida. É uma premissa da competição ser rápido e a identificação visual tem que ser rápida. E hoje, com esses capacetes cheios de firula e capacete com purpurina, com brilho, e é com metalizado, é com cromado e não sei o que lá. E quando a gente fala em capacete, pelo menos para mim, menos é mais. Porque daí você já bate o olho e você consegue ter essa identificação. Esse capacete é do Ayrton. E aí você bate o olho naquela McLaren e você fala, essa McLaren é do Ayrton. Então, junta-se a isso. A escolha muito feliz da composição de cores no carro, junto a uma comunicação muito bem planejada, vídeos e outros materiais midiáticos de apoio muito bem produzidos, e um timing perfeito também, porque a gente tem que lembrar, a Fórmula 1 estava vindo de Imola, onde já tinha ocorrido várias homenagens ao Ayrton, a homenagem do Sebastian Vettel, que andou na McLaren de 93, que é dele mesmo aquele carro, é bom falar, porque Sebastian Vettel foi uma figura muito importante quanto piloto, mas ele é uma figura também muito importante quanto um cara que gosta e preserva a história do esporte ao motor. Então, a gente que é aqui do GP Total, você tem como gostar dele mais e mais por causa de suas atitudes fora da pista. Enfim, ele liderou as homenagens ao Ayrton lá em Imola, ao Ratzenberger também, que também é uma coisa importante, a gente até falou isso no episódio que a gente tratou da corrida de Imola. Enfim, o timing da McLaren para anunciar isso aí também foi perfeito, porque já tinham acabado as homenagens de Imola. Agora fala assim, agora eu estou trazendo a minha homenagem, que vai ser para Mônaco, e fazendo esse triunvirato, né? essa composição, essa tríade poderosa de juntar os nomes McLaren, Senna e Mônaco em uma combinação só. Eles foram extremamente felizes, e o que a gente pode tirar como conclusão disso é chamar e falar assim, ei, Ferrari, é assim que se faz pintura comemorativa. Tá? É assim que faz. Tome nota. Não é apenas colocar umas faixinhas azul calcinha no carro para ficar muito feio, né? E a McLaren, né, ela, nos últimos anos, vem se caracterizando de Mônaco, botar pinturas especiais. Ela usou aquela Gulf muito tempo, que é uma pintura icônica, né, mas muito ligada à equipe John Wyer do Mundial Mundial de Esporte Protótipo. Mundial de Esporte Protótipo, eu ia falar o WEC. Mas... ainda não. Ainda não, bem para trás.
né? Mas foi realmente bem legal. E como você falou, né? Você olhava amarelo, aquele amarelão, é o carro do Senna, né? E agora, rapidinho, só falando do Vettel, que o Vettel, você falou muito bem, com o tempo, principalmente depois que ele foi o tetracampeão, ele foi se olhando, ele aumentou o campo de visão dele para outras coisas fora da Fórmula 1, né? E até mesmo dentro da Fórmula 1, né? Tem um grande conhecimento da história, mas eu me lembro que no auge dele, na Red Bull, ele foi um dos primeiros pilotos a fazer essas marmotagens. De toda corrida ele é um piloto diferente. Toda Capacete, né? corrida era um capacete diferente, era um negócio. Eu me lembro que me incomodava muito. Eu me lembro que eu assistia a corrida e dizia: se eu tivesse uma oportunidade de falar com o Vettel, eu dizia: olha, daqui a 50 anos, quando a gente vê um capacete amarelo, a gente vai lembrar do Senna, o capacete vermelho com o xizado da bandeira da Alemanha, do Schumacher, por aí. Quando é que a gente vai olhar para tu, criatura? Todo corrida tu muda de capacete. Né? Eu me lembro que até o Vettel ele só ficou com aquele capacete branco quando foi para a Ferrari. Não foi nem porque ele quis, não. Foi porque na época a FIA também acho que já estava olhando, pô, que marmotagem. Ela meio que disseram para os pilotos: ó, pessoal, começa com capacete, vai até o final do ano. Aí eles tinham direito a uma ou duas mudanças, pinturas especiais. Nos últimos anos estão afrouxando mais, né? Então, você falou de vários capacetes, um capacete que muito marcante para mim era do Thierry Boutsen, né? Aquele preto com aquele X com a bandeira da Bélgica. O Alonso, ele entrou antes dele entrar nesse círculo vicioso, né, de mudar de capacete, ele tinha um capacete muito legal, quando ele foi campeão em 2005, ele vinha com o mesmo capacete de 2001, que era o capacete azul com a bandeira da Espanha. Aí em 2006 já mudou, foi para a McLaren e aí chutou o balde. Então, menos a mais. O meu capacete favorito do Alonso é aquele do primeiro título de Sim, 2005. é o É o primeiro que ele mais usou. legal. Aí ele usou Em capacetes 2006 já assim mudou. que. Aí em 2006 já Sim, sim, a mudou. partir de Aí, 2006 ele mudou. aí foi para a Ele tentou McLaren. alguns desenhos, lembra quando ele foi para a Indy, quando ele fez Le Mans Sim, também, ele até fez alguns capacetes legais, mas nada tão legal quanto era o de começo de carreira o mesmo. original, o básico. Não, é a tal coisa, e veja que interessante, né? Os capacetes dessa época de Red Bull do Vettel, realmente todos, nenhum fixa na cabeça do pessoal. Ninguém vai lembrar. Você não tem esse vínculo, né? Mas todo mundo vai lembrar, por exemplo, do capacete que era muito simples e muito direto que ele usou na Ferrari, só com aquela bandeirinha alemã Branco, tortinha, né? né? Pendida para um lado, né? É, Ela não ficava bem no meio, ela ficava de uma metade para um lado, né, do capacete, uma faixinha ali transversal, longitudinal, perdão, e que criou essa identidade rápida, né? Porque eu acho que é isso que vale nos capacetes, como não identificar o capacete do Damon Hill ou do David Coulthard, do que era a Rio. bandeira escocesa também, o próprio Hakkinen, que praticamente usou sempre o mesmo desenho, aqueles tons de É, azul em fundo branco. branco, enfim, E sim, capacetes simples, rápidos de serem identificados e que acabam marcando. Patrese. Você associa o piloto ao capacete. O O capacete Pat... é a grande identidade. As faixinhas do Patrese, sabe? Patrese era legal. O Arboreto, Capacetes que, que era lembrar do Rony Pérez, que era amarelo com azul, que foi uma homenagem ao Rony Pérez, ele sim, bem falou depois. o próprio Peterson, o capacete dele inteiro azul, com alguns detalhes, só alguns detalhes em amarelo, enfim, capacetes, para mim, você tem que partir desse princípio, e é um princípio de que você tem que ter uma rápida identificação dele. Por quê? Porque o automobilismo é rápido, o piloto vai passar rápido por você. Se você não olhar para aquele capacete e você identificá-lo, o piloto perde a chance de ter essa marcação de identidade. E pelo menos para mim é assim. A gente até gostaria de saber, a gente estando aqui no YouTube, se vocês podem colocar também, vocês que estão acompanhando a gente, coloque o seu comentário, o que você acha dos capacetes atuais, os capacetes do passado, se você concorda com a gente, se discorda. O espaço é de interação, pessoal. A gente está aqui
com o nosso canal, não só para oferecer conteúdo, mas também para saber o que vocês pensam, o que vocês podem sugerir de pauta para a gente, né? E isso é muito importante para a gente também, para a gente poder trazer conteúdos cada vez mais bacanas e a gente poder interagir com quem gosta dos conteúdos que a gente coloca, a gente publica aqui no nosso canal. João, continuando Mônaco, vamos voltar para Mônaco, que a gente foi e agora a gente volta. E a gente volta naquilo que foi um efeito borboleta do strike da largada, porque a gente teve a desqualificação da Haas, por causa de problema ali do DRS, enfim. Para mim ficou bastante nítido que ali foi uma bobeada, não foi nada de má fé, que colocou os dois carros no fundo do grid. E você teve um Sérgio Pérez que caiu na Q1 na qualificação, não era para ter largado ali, e que acabou se envolvendo nessa carambola com o Kevin Magnussen justamente porque treinou mal. O que a gente pode falar do Checo Pérez, João? Quem podemos defender, Tcheco? Tá difícil, nem o Chapolin te defende, tá ficando feio. Né? E lembrando que ele tá com um ótimo carro nas mãos, ok, ele não é um carro dominante, como a gente acabou de falar, não é o mesmo carro dominante do começo de 2024, mas pelo amor de Deus, ele tá com um carro que dá para ir perfeitamente ao Q3, ele ficou no Q1, ele largou na penúltima fila, ele sofreu esse acidente, eu acho, na minha visão, tá, pessoal? Também esteja à vontade de, com todo respeito, discordar de mim, mas não foi culpa dele, mas ele não era para estar ali. Ele não era para estar lá, assim, Não era para exatamente, estar simples ali. assim. Não era Ele para estar não tem ali. carro para estar lá. Ele se colocou em uma posição em que o Não, acidente aconteceu. Em não. condições normais, não era para ele estar naquela posição, naquela largada de Mônaco. E isso que torna ainda mais inacreditável as notícias que surgiram pós-GP que está praticamente renovado. Mas e qual a conclusão que nós chegamos? A Red Bull está renovando com o Checo Pérez por absoluta falta de opção. Ele olha para a Race Bulls, ele olha o Tsunoda fazendo um ótimo ano, mas sabendo que ele é um piloto Honda, então daqui a pouco ele vai acabar na Aston Martin, provavelmente, surgindo no motor Honda. E olha o Daniel Ricciardo, que é um ex-piloto de atividade. Cada vez mais um ex-piloto de atividade. Colocar o Liam Lawson direto pode queimar, como foi queimado outros pilotos, como o Pierre Gasly, o Alexander Albon. E o próprio programa Red Bull já queimou outros pilotos. O Sebastian Buemi, que está na Fórmula Liquidificador, tá o Jaume Alguersuari, Robert Dorbos, Nick De Vries, como é o Nick Nick De Vries foi De frito pelo Vries, programa. É uma isso aí, fritadeira o programa da Red Bull. o Helmut Marko lá, ele tá com a frigideira aberta, com a tomada todo o tempo. Então, o Checo Pérez, ele tá ali por falta de opção. Ele é um piloto que não tem ambição provavelmente não tem mais ambição de ser campeão, mas também não atrapalha muito o ambiente interno, deixa ele lá. Mas ele é um piloto que já está na quinta posição no Mundial de Pilotos. Ele foi ultrapassado pelo Leclerc, já tinha sido ultrapassado, acho que não falha a memória, e agora Sim, foi sim. pelo Sainz e pelo Pelo Norris. Norris e pelo Sainz. Vamos até repassar aqui a tabela de pontos e a gente já vai falar tanto de campeonato de pilotos quanto de construtores. Verstappen segue na liderança 169 pontos, Charles Leclerc 138, uma diferença que já foi maior. O Leclerc tirou bastante nesse Grande Prêmio de Mônaco, porque ganhou vitória cheia. O Verstappen só chegou na sexta colocação, chegou Se ainda atrás fosse, do, se for, do se a George próxima Russell. corrida, né, se a próxima corrida fosse sprint, ele já poderia até alcançar, porque são 32 pontos, né? Então já está 31, ele poderia alcançar, já estaria numa situação alcançável, podemos dizer assim. Norris é o novo terceiro colocado com a McLaren, 113 pontos. Carlos Sainz, 108. A lembrar que Sainz ficou ausente em uma corrida, poderia estar até com maior pontuação. E o Sérgio Pérez caindo de terceiro para quinto lugar com 107 pontos, fechando aí esse top 5. Nos construtores, uma situação mais interessante ainda, porque a Red Bull tem 276 pontos contra 252 da Ferrari. E aí, essa questão do Pérez estar muito mal no campeonato faz com De que novo, a Red Bull tenha
vejo a Ferrari chegar de maneira mais perigosa nos construtores do que no próprio campeonato de pilotos. McLaren está com 184 pontos, isolada na terceira colocação, Mercedes em quarto com 96, Aston Martin com apenas 44 pontos após 8 etapas, a Aston Martin que vem aí numa derrocada, equipe que teve um salto de desempenho muito grande de 22 para 23, foi muitas vezes o segundo melhor carro nas etapas, sobretudo no primeiro terço daquele campeonato de 2023. O Alonso era uma máquina de fazer ponto, era pódio, pódio, pódio o tempo inteiro, segundo lugar, terceiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar, enfim. E o Alonso num final de semana terrível para esquecer, mais um para esquecer. A gente não sabe como é que vai ser daqui para frente a equipe do senhor Lawrence Stroll, né? Um ano atrás, o Fernando Alonso chegou em segundo lugar em Mônaco e falava claramente que ele iria vencer ainda em 23. E agora o que mais que ele pode vencer é o melhor do resto do pelotão intermediário. Tá, Pois é, cara, ali é a Aston pior, Aston Martin já Martin. começa a ser ameaçada, porque nessa própria corrida o Tsunoda, a gente já falou, né? Tsunoda andou na frente do Daniel Ricciardo, que já é uma coisa absolutamente comum, ele chegou nos pontos. Vamos finalizar aqui o top 10, aquele top 10 que largou e chegou na mesma colocação. A gente já tinha falado, né? O George Russell chegou na frente do Verstappen, em quinto e sexto. Em sétimo, o Lewis Hamilton também não conseguiu fazer absolutamente nada. E Ninguém fez, né, todos os demais uma volta atrás, a partir do oitavo. O oitavo foi o Yuki Tsunoda. O nono colocado, o Alexander Albon. A gente já vai falar do fundão do grid, porque essa nona colocação do Albon fez com que a Williams subisse uma posição nos construtores. E o Pierre Gasly acabou na décima colocação com a Alpine. O Fernando Alonso até foi um negócio meio doido, porque ele o tempo inteiro achando que estava em décimo, mas terminou a corrida em 11º. Ele estava até meio perdidão na corrida quanto a esse posicionamento dele na pista. É um negócio triste, porque ano passado ele teve, inclusive, chance de vencer a corrida, acabou no detalhe, ele acabou não vencendo, o que seria um negócio muito bacana também de ter acontecido lá no Principado. João, vamos falar agora de fundão de grid, vamos falar de Williams, que, como eu disse, ultrapassou aí a Alpine nos construtores. A gente tem Aston Martin, como a gente já tinha falado, na quinta colocação com 44 pontos. Aí, na segunda metade, a gente tem a Racing Bulls com 24 pontos. Notadamente, a melhor equipe dessa segunda metade do grid, já conseguindo pontuar com alguma regularidade com Yuki Tsunoda, não com Daniel Ricciardo. Daniel Ricciardo nem pensar em pontuação. A gente tem a Haas, que conseguiu alguns pontos, já está com 7 pontos. A Williams finalmente saiu do zero, com esse nono lugar do Albon, foi para 2 pontinhos, os mesmos 2 pontinhos da Alpine, só que como a Williams chegou em nono e a pontuação da Alpine foram 2 décimos lugares, eles caíram de novo para penúltimo lugar, só estão à frente da equipe Sauber, a equipe tampão da Fórmula 1, com 2 pilotos que não conseguem mostrar nada, num carro que também não mostra nada, e uma equipe que também não mostra nada, uma equipe tampão. A gente só consegue ver os acenos ali, o SOS, para que a Audi tome conta logo, porque é uma equipe absolutamente à deriva. Vamos falar desse fundão de grid, João? A Williams finalmente marcou seus primeiros pontos, né? Mas muito do que do decorrer da corrida, né? Que o Albon ficou ali empacado atrás do Tsunoda, que estava conservando os pneus dele, e ficou ali em nono. Mas, lógico, o grande destaque do fundão é o nosso querido Alpine e a nossa querida briga de pilotos. Se não baixar essa Alpine, tá nessa draga toda. Ainda tem 2 pilotos que simplesmente se detestam. E vamos lá. Se Ninguém detestam de aqui. outros carnavais, não é porque agora eles Enquanto. entraram e convivem na Alpine que eles se odeiam. Não, Pierre Gasly e Esteban Ocon se Desde o odeiam de kart. muito tempo, de fórmulas menores, antes mesmo deles ingressarem à Tem Fórmula até 1. conta a lenda que existe, né? Que tem até mulher no meio, mas vamos entrar nos detalhes mais Não sórdidos. duvido, de qualquer forma, não duvido. Mas
agora sim, ninguém que duvida da velocidade, do talento do Esteban Ocon, piloto que antes da Fórmula 1 ele foi contemporâneo do Max Verstappen na Fórmula 3 europeia e derrotou o Max Verstappen. Justamente na temporada que o Max Verstappen conseguiu tanto destaque que em um ano de automobilismo já foi para a Fórmula 1 com 17 anos. Mas nesse campeonato o Max Verstappen foi terceiro. Quem foi o campeão foi o Esteban Ocon. E o Ocon foi contratado pela Mercedes, pelo Toto Wolff, e chegou à Fórmula 1 um protegido do Toto Wolff. Mas ninguém pode negar também que ele é um cara totalmente... Ele não é de equipe. Ele brigou com praticamente todos os companheiros de equipe e bateu, que é pior, em todos os companheiros de equipe. É mais um companheiro de equipe que ele bate. Não, e outra coisa, não é a primeira vez que ele bate no Pierre Gasly. Que o problema que foi os outros incidentes com o Gasly, quando estava no Alpine, foram incidentes que você vê que realmente, ok, foi incidente de corrida. De menor monta. E o Melbourne, por exemplo, os dois bateram, mas um rodou, o outro bateu, aí não tem o que fazer. O problema foi que em Mônaco, o Esteban Ocon ele passou de todos os limites aceitáveis de um companheiro de equipe trata um outro. Ele tentou uma ultrapassagem na Portier. Vamos lá, os carros da Fórmula 1 são grandes. A Portier... Já falamos disso aqui. A Portier é um local que não existe. Eu não me lembro. Muito apertado, é muito apertado. Não me lembro. Ninguém está ultrapassando ali. Eu não me lembro de ultrapassagem na Portier. E o Esteban Ocon teve uma diarreia mental e tentou ultrapassar o Gasly ali. Os dois bateram. Por sorte, foi que teve a bandeira vermelha e o carro do Gasly, que foi danificado, foi consertado. E como a corrida foi num ritmo muito lento, ele se manteve em 10º lugar sem maiores arroubos. Mas o carro do Ocon não foi recuperado e foi o quarto abandono do dia, quarto e último abandono do dia. O problema, vamos contextualizar, a Alpine está passando por problemas seríssimos, problemas técnicos seríssimos. Ela está, para pontuar, tem que fazer as tripas coração. Então, os dois largaram em 10º e 11º. O Sainz tinha tocado com o Piastri na primeira curva, tinha saído da pista no cassino, ou seja, ele estava em 9º e 10º, eles iam marcar pontos. E simplesmente o Ocon, vou ver uma oportunidade. A gente estava falando aqui do Senna, né? Aquela famosa frase do Senna, se eu vejo uma brecha, eu tenho que ir, senão eu não sou um piloto. Mas não tinha brecha nenhuma ali, pelo amor de Deus. Um negócio totalmente descabido que deixou a cúpula da Alpine, que é uma bagunça, mas deixou a cúpula da Alpine em pânico. O Bruno Falman, que é o chefe, disse que foi inaceitável e já há assim, boatos na Europa em que o Jack Durham, que é o piloto reserva, que é filho do Michael Durham, grande piloto mundial de alta velocidade, como diria no futebol, já está aquecendo na lado da linha, à beira do gramado ali, porque já se fala até em suspender o Ocon por tamanha besteira. Eu não posso falar a palavra aqui realmente agora, aqui é um canal de família, mas o que o Ocon fez foi uma M reticências clássica, né? Não teve desculpa e não deixa de queimar um bom piloto. Ele brigou com o Alonso, brigou com o Pérez, brigou com o Pascal Wehrlein. O cara tá correndo na Menor, com uma equipe minúscula. O cara brigar com o pé de equipe chega a ser nonsense. Mas ele brigou. O cara tem esse histórico tão longo, tão extenso, fácil de ser lembrado, porque realmente ele é um cara complicado de se trabalhar como um companheiro de equipe. E eu só vejo, Lucas, talvez essa reprimenda faça com que ele reveja os seus conceitos, né? Ou não, né? Porque eu honestamente, eu só vejo o futuro pro Ocon se, num ato de desespero total, o Toto Wolff não vê ninguém trazer o Ocon para a Mercedes, que ele ainda é um piloto júnior da Mercedes, apesar de todas essas presepadas. Uhum. E se acontecesse esse ato de total desespero do Toto Wolff, a primeira pergunta é 2025. Quando o Ocon vai bater no Russell? Exatamente.
Mas Quanto eu acho tempo que vai isso não vai. demorar? Porque isso É, mas vai acho que. acontecer. Se isso. Eu acho que não vai acontecer esse ato de desespero, mas se tiver esse ato de desespero, a primeira pergunta é: quando é que o Cocô vai bater no Russell? Porque Não eu é não se vejo vai, é mais. quando. É É, quando. é quando. Não é sim, mas quando? Mas eu acho que o problema é que o Ocon se queimou totalmente dentro do paddock da Fórmula 1. Ele é um piloto rápido, é um piloto vencedor de corrida, mas é um piloto totalmente Complicado realmente de trabalhar no complicado, ambiente de equipe. né? É isso aí. Para fechar os assuntos de Mônaco aqui, bom, a batida da Haas a gente já falou, a nossa perspectiva para a próxima corrida, que é o GP do Canadá. Eu começo a desenhar na minha cabeça que o Canadá tem como um traçado um quê de Melbourne e um quê de Imola, ou seja, frenagens fortes, curvas de contorno rápido, S's rápidos, mas que não são curvas de alta, são médias e baixas velocidades. As curvas que favorecem a grip mecânico, que é o caso da Ferrari, que se destacou em Mônaco, Zebras altas, e zebras as altas que também. próprias e as próprias a McLaren, que também se destacou nesse tipo de característica de circuito. Ou seja, eu prevejo mais um fim de semana tanto desafiador para a Red Bull para ela manter-se como o melhor carro do grid. Ela já não pôde mostrar isso em Mônaco, aliás, longe disso, né? Mas o que eu estou prevendo é uma McLaren muito forte para o Canadá, por causa das características da pista e das características que a McLaren mostrou com grande força para esse tipo de circuito, que é uma mistura ali, uma mistureba meio de Imola, que o Norris correu bem, venceu a prova, e Chegou em segundo. Melbourne, que... Chegou em Oi? segundo. O Ah, Norte chegou em segundo, Imo. em Imola o Verstappen venceu, o Norris chegou em segundo, mas enfim, o Melbourne foi uma vitória da Ferrari. Eu estou achando difícil para a Red Bull correr e mostrar supremacia lá no circuito de Gilles Villeneuve. É que eu estava falando, né? Lá em o circuito de Villeneuve tem muitas zebras altas, né? E o que se fala bastante é que a Red Bull ela não está funcionando muito bem, por exemplo, na parte de suspensão, ela não está funcionando muito bem quando tem zebras altas, quando você tem que atacar as zebras. E o circuito de Montreal tem a clássica, a chicane do Muro dos Campeões. Ali é uma zebra altíssima, você vem a alta velocidade, zebra altíssima. E, então, a gente pode ter a Red Bull novamente sofrendo. E que fica aquela história, né? A gente diga, isso aqui é algo pontual, a Red Bull tem o melhor carro, mas já são 3 corridas, né? A gente não tá, em Montreal, isso é só uma especulação, ninguém sabe o que vai acontecer lá. Pode ser até que, de repente, até lá, o nosso druida favorito consiga achar um último coelho da cartola e conserte o carro da Red Bull para funcionar nesse tipo de circuito. Mas são Fica, três inclusive... circuitos diferentes, Uhum. e que a Red Bull não dominou. E são 3 circuitos. O circuito de Miami é um circuito de rua como Montreal ou como o Mônaco, sim, mas é um circuito muito diferente. É um circuito que tem longas retas, tem um complexo ali no primeiro setor em Miami, que é de média velocidade. Aí você vai para Imola, que é um circuito de até média para alta. O circuito tem curvas rápidas né, em algumas partes e vai para um circuito totalmente travado. Então são 3 circuitos totalmente distintos e que a Red Bull não foi bem, né? Ele venceu em Imola, mas foi a fórceps, né? Muito pelo braço do Max. Exatamente. Então a gente tem toda essa situação. Vamos falar de 500 milhas, então, João? Aí vamos Vamos. cruzar o Atlântico. E a primeira coisa que me chamou muita atenção do domingo de corrida foi a precisão do sistema meteorológico americano, que já previa que ia Os caras são acontecer bons, viu? a chuva caiu na hora que eles falaram, deu tempo de planejar muito bem, falar assim, olha, não vale a pena a gente antecipar a largada, porque senão daí se a chuva cai, isso pode causar acidente, antes de uma interrupção, conseguiram evacuar o pessoal, né? Tirar o pessoal, falar assim, olha, a gente vai chover,
se abriguem, Vai cair raio. vai para baixo de, então vai para baixo de arquibancada e tudo mais, para a gente ter aí a largada de uma das melhores edições em muito tempo. Foi realmente uma coisa muito bacana de se ver essa edição de Indianápolis. Para mim, a melhor desde 2016, quando foi aquela vitória do Alexander Rossi, aquela que foi a 100ª edição da Indy, em que todo mundo começou a cair sem combustível e ninguém sabia o que ia acontecer. O Brian Hare está falando para o Alexander Rossi no rádio, fala assim, olha, você tem que correr este número de voltas com o tanque de combustível, esse é o seu desafio, valendo. E ele foi lá e conseguiu. Ele era novato na época. Ele era um novato, era a primeira vez dele em Indianápolis e ele não só topou o desafio de correr aquele número de voltas que ele precisava com um tanque de combustível, como ele chegou com o motor praticamente apagado. Ele cruzou a linha de chegada numa velocidade muito, muito baixa. Ele recebeu a bandeirada numa velocidade muito, muito baixa. Foi uma corrida muito boa e a deste ano, até pela dinâmica da corrida desse ano, ela foi interessante do começo ao fim. Você já deu aquela pincelada na sua consideração inicial, falando que a gente teve pouco momento, aquele momento de stand-by, né? Aquele momento em que os pilotos ficam mais estudando e aliviando o ritmo e vendo qual a melhor estratégia de abastecimento, estudando o potencial dos seus carros de subir o pelotão, escalar o pelotão e depois voltar, né? Não ficar de cara para o vento, porque isso é prejuízo para o consumo de combustível. A gente teve transições muito rápidas e a gente acabou desembocando num final frenético, em que as últimas, sei lá, as últimas 40, 50, 60 voltas já foram em pé no porão, porque o pessoal, todo mundo acabou desembocando no último pit stop feito em bandeira verde. Então, todas aquelas táticas que foram se desembramando durante o desenrolar da corrida, teve muita bandeira amarela, e aí você cria aquela chance de pitstops alternativos, né, táticas alternativas de abastecimento, acabou que tudo convergiu por uma mesma tática de parar uma última vez em bandeira verde e você não ter problema de combustível, você poder acelerar, e dali para frente foi um pega absolutamente sensacional, em que no fim a gente teve a disputa, realmente a final do Pato O'Ward contra o vencedor, Joseph Newgarden, numa batalha em que a gente percebia a entrega dos dois. Isso é que é gostoso. Foi muito sabe? legal. Eles estavam no limite, eles estavam justificando o salário deles, eles estavam o Pato realmente à beira do descontrole, eles estavam realmente explorando os limites do carro e da pista. A gente, toda vez que colocava um câmera on-board nos dois, principalmente o Pato O'Ward, tá? o Pato A gente O'Ward via que tem uma eles sempre salvada. estavam à beira do descontrole, tanto que, bem lembrado, João, o próprio Howard teve que fazer uma salvada durante a corrida que foi maravilhosa. Então, esse Normal era batida espírito... ali. Sim, 9 Era entre 10 batida ali. pilotos bateriam naquela situação, ele deu uma salvada maravilhosa. Então, o gostoso é isso, sabe? A gente conseguir ver que os caras estavam ali com coração mesmo, sabe? Aquilo ali valia muito, valia tudo, vale o rosto no troféu, vale o litro de leite, vale a coroa de flores, vale o seu nome entre os vencedores desse, que é o principal espetáculo do Motor Racing. Então, vale tudo isso, não tem essa questão de vou aliviar o segundo lugar, é Vou bom para marcar o pontos pro campeonato. campeonato. Não existe isso em Não. Indianápolis, simplesmente não existe isso. Se você tiver que arriscar ir para um muro, para você arriscar tentar uma vitória, você vai fazê-lo. Como fez, por exemplo, em 2012, ali, o Takuma Sato contra o Dario Franchitti, ele mergulhou ali e falou assim, agora vai, ou eu vou para o muro ou eu venço. Ele deu no muro, mas depois ele ainda teve vitória em 2 outras oportunidades, ou seja, Takuma Sato também um piloto que aprendeu muito bem a conduzir no Indianapolis Motor Speedway. Enfim, uma corridaça do começo ao fim, uma batalha final muito grande e esse gosto gostoso de ter
testemunhado uma luta muito franca, muito aguerrida entre os dois, e que só valoriza a vitória do Newgarden, porque afinal de contas, quanto maior a batalha, mais doce é a vitória. É um pouco diferente do que foi ano passado, em que a batalha não foi tão intensa quanto desse ano. Foi mais Essa né? segunda conquista do Newgarden foi muito mais doce, foi muito mais digna de aplauso e de memória e de toda a comemoração que foi feita. Ele foi para a galera de novo, isso também foi muito bacana por parte dele, foi lá na torcida comemorar, pulou ali uma janelinha que existe ali junto do alambrado, foi lá comemorar com a torcida, e o pessoal curtiu muito esse momento também, porque hoje a gente também está tendo isso aí, né? A gente tem todo aquele cerimonial de corrida, eu particularmente fico bastante tocado, emocionado quando eles executam o Back Home Again em Indiana. É uma música datada, cafona, brega, você pode falar o que você quiser, mas A aquilo voz ali é do um cara é elemento, imponente. é um chamamento para as pessoas É. se ligarem. Todo o cerimonial de Indianápolis serve para você começar a entrar naquele clima, você entrar na atmosfera, você sentir o peso histórico que tem aquele lugar e de dizer, olha, estamos aqui de novo, vamos fazer mais uma corrida e estamos fazendo história. Isso é muito gostoso de você entrar nesse transe de Indianápolis, você ter uma corrida sensacional como foi a deste ano, e você ainda ter um pós-corrida muito bacana, que foi essa atitude do Joseph Newgarden de mais uma vez e comemorar literalmente com a galera. Então, só tenho a falar de aspectos positivos, uma redenção para a equipe Penske, que a gente já vai poder falar bastante sobre todos esses detalhes que permearam mais uma edição aí da Indy 500, que teve esse contraste muito grande com o Grande Prêmio de Mônaco, ainda que a gente tem algumas conexões de um lado do outro para o Atlântico, a gente já vai tratar disso Sim. aqui também. Suas considerações de Indianápolis, João? Foi uma corridaça, já falou praticamente tudo, Lucas, mas foi o que chamou muito a atenção que, ao contrário dos anos anteriores, a gente não teve aquelas bandeiras vermelhas fake, né? Ano passado foi No emocionante. passado foi ruim por causa disso, Já sim. disse, tem muita aquelas bandeiras vermelhas fake, não, a gente não pode acabar em bandeira amarela, então tem que fazer de qualquer jeito bandeira verde, aquilo ali não ficou muito legal. E as bandeiras amarelas ficaram mais pro começo da corrida, as últimas, acho que 60 voltas foi em bandeira verde direto. E o que foi legal é que as estratégias, como você falou, convergiram, que não tinha aquela situação de um piloto tem que andar muito devagar e tá 30 segundos na frente, mas tem que andar muito Não, devagar para ninguém chegar. aliviou no Era fim da todo prova. Isso foi mundo, muito legal, foi foi, frenético o negócio. Pé no todo porão o mundo tempo inteiro. foi muito legal, né? E o que chamou muita atenção também foi a agressividade dos pilotos ainda no começo da corrida. Tanto que foram várias bandeiras amarelas no começo da corrida, tanto que as 500 milhas pegou no breu lá para a volta 30, porque tem uma bandeira amarela na primeira curva, né? O Tom Blomqvist ele deu uma de Ocon e errou na primeira curva, até levou o pobre do Pietro Fittipaldi e o Marcus Ericsson, que mostra a nossa ligação, né? Com 2 anos atrás, em 2022, os vencedores das 500 milhas e do GP de Mônaco foi Sérgio Pérez e Marcos Ericsson. 2 anos, 22, Pois 2 anos, veja 2 anos só que coisa. depois, os dois lá treinaram mal, Treinaram mal, qualificaram mal, largaram ficaram lá no mal. O fundo Ericsson, o e Ericsson ficaram em situação de tomar pancada no começo Aí de o, prova. o Erickson foi também porque ele durante os treinos ele bateu o carro titular e foi para reserva, foi para o bump dele, ele cometeu uma asneira do tamanho da Suécia, que ele, na volta dele, do bump dele, podia ter sido até eliminado, ele que vinha de uma vitória, o segundo lugar, ele simplesmente na quarta volta ele pensava que era bandeira quadriculada, ainda faltava, confundiu bandeira branca com bandeira quadriculada, tirou o peso da hora, foi um negócio totalmente surreal. E o Ericsson, assim como o Checo Pérez, na primeira volta, praticamente na primeira curva, foi vítima de um acidente totalmente evitável e bateram, né? 2 anos depois, os dois normalmente estavam juntos, só que na desgraça, né?
E levou Exatamente. o Pietro Fittipaldi junto, né? E o que chamou, e normalmente a agressividade dos pilotos, as relargadas eram muito tensas, porque havia muita agressividade dos pilotos, havia o temor de dificuldade de se ultrapassar em Indianápolis. Não, lógico, não vamos comparar com o Mônaco, que ali é uma outra situação, Indianápolis é uma outra situação, mais aerodinâmico, mas então os pilotos nas relargadas eles vinham muito forte, né? Me chamava muita atenção o Hélio Castro com um piloto pô, super experiente em Indianápolis, ele sempre perdia posição, você vê porque ele estava vendo, pô, se eu me meter aqui eu vou, eu posso acabar no Uhum. muro, né? E teve relargados com acidentes, né? E outra situação também que chamou a atenção foi que durante o mês de maio, nem o mês de maio, os treinos foram compensados em 15 dias, né? Os motores Chevrolet estavam mais fortes que os Honda, muito mais fortes, mas tiveram muitos problemas. Então havia uma dúvida quanto à confiabilidade do motor Chevrolet. Mas o que aconteceu foi justamente o contrário, né? Foram os motores Honda que abriram o bico, né? Com a 4 LED, com o Marcus Armstrong, que era um dos pilotos da Ganassi, com o próprio Felix Rosenqvist, que era o companheiro de equipe do Hélio. Também. Né? Foram muitos problemas com motores Honda e, para a infelicidade dos nipônicos, né, confirmou também que eles estavam abaixo da Chevrolet no final da corrida, quando o Scott Dixon ele entrou na briga pela vitória, faltando 20 voltas, ainda eram 4 pilotos na briga, né? Era o Neil Gardner, o Ward e estava o Scott Dixon, que foi ajudado por uma estratégia, por sinal, uma estratégia que ele que provocou uma bandeira amarela com o toque Ryan Hunter-Reay, que até o Ryan Hunter-Reay criticou muito forte o Scott Dixon na entrevista lá nos boxes, ele criticou, ele foi jogado para fora pelo Dixon, ele, olha, em 20 anos que eu corro com esse cara, ele nunca tinha feito isso, ainda mais no Super Speedway. E o Alexander Rossi, né, que também falou muito aqui com o vencedor de 2016. Mas ficou muito claro que o Dixon, o único motor Honda dentre esses 4, ele não tinha um fôlego nenhum para brigar pela vitória. Ele Não, estava ali, realmente. você vê que ele estava também muito no limite, né? O Colton Herta, ele começou muito bem a corrida, mas as câmeras on board dele você vê que ele estava no fio da navalha, tanto que ele rodou sozinho e bateu, né? Os Então carros da foi, Andretti em si muito instáveis, né? Você né, conseguia grandes velocidades, mas você tendo que conduzir no limite. A questão exatamente. da Honda até a gente brincou na situação, né? E falou assim, na segunda-feira vai ter um comunicado do Recall. recall. Atenção, proprietários Honda de motores V6 de Fórmula Indy, números de série tal e tal, comparecimento a uma loja Honda para troca de componentes tais, tais, A centralina. por centralina, chance de fumaça branca, defeitos, falha de motor, etc e tal. A gente já estava até começando a pensar que ia ter esse tipo de anúncio, porque começou a quebrar uma quebradeira de motor toda, Inesperada. mas depois, em um determinado momento, cessou isso, né? Foi muito mais no começo da prova, uma coisa curiosa até, Né? mas depois a gente teve um andamento sem mais quebras mecânicas, É. inclusive nesse final frenético que foi. Mas realmente, os motores Honda eles não renderam durante a temporada de treinos de Indianápolis, e depois ali a Ganassi, sendo Ganassi, colocou os seus dois pilotos em ótima situação de Estratégia posicionamento diferente. para o final da prova, porque Estratégia diferente. o próprio Alex Palou também estava na sexta colocação, em determinado momento estava com esse bom posicionamento, que faltou ali carro. E faltou carro justamente porque o Honda rendeu abaixo do Chevrolet, aquela tensão de ter problemas, esses pequenos probleminhas de Chevrolet. Isso acabou não acontecendo durante a corrida, que acabou tendo motores quebrados foi a Honda. Né? Agora o João, destaque também para seu destaque. o destaquezinho também para o Kyle Larson, né? Primeira corrida da vida dele na Indy. Ele é um piloto muito conceituado na NASCAR, foi campeão em 21. Talvez o E melhor piloto da NASCAR atual, tá? Entre vários é, pilotos muito bons que eles têm lá, mas o Kyle Larson realmente é e um o piloto que diferenciado. inclusive chamou muita atenção a forma como ele andou bem. Muita gente falou, ó, se ele se dedicasse ainda, ele ia ser piloto de ponta mais rapidamente do que as pessoas pensam.
Ele andou entre os 10 primeiros a corrida inteira, né? Só que aí, novato, né? Primeiro pit stop em bandeira verde, ele acabou cedendo no limite, ele errou, ele entrou muito rápido, errou e tomou uma volta, depois recuperou, mas ficou em 18º. Mas Mas vale mesmo destacar. assim, não, mas mesmo assim, um desempenho digno de nota. Ele mostrou velocidade, adaptação ao IndyCar muito rápida, Sim, velocidade rápida. Né? Ele estava com o carro da McLaren, a McLaren rendeu muito bem durante todo o mês de maio em Indianápolis, de forma que, sim, a gente fica na expectativa dele fazer mais vezes essa ele vai corrida, voltar, já avisou que vai voltar. Ele já falou que vai voltar essa em 25. parceria da Hendrick Motorsports com a McLaren, a Hendrick, que é a equipe dele na NASCAR, ou seja, a gente vai poder ver, e é um cara que realmente agrega muito no grid. Você tem um grande piloto, um piloto do calibre dele, que é um top driver da NASCAR e que E o vai lá para legal, Indianápolis fazer o double, né, fazer a corrida e depois pegar um jatinho ali correndo para ir para Charlotte. Isso aí só aumenta o número de histórias em volta de cada edição de Indianápolis. Isso é muito bacana de se ver. Assim como eu tenho também que a presença do Hélio Castro Neves é também essa agregadora, é o que traz mais histórias, essas stories mesmo, no sentido do que é usado hoje nas redes sociais. Você tem assuntos a mais para tratar, aumenta a tua agenda. Você tem um tetracampeão de Indianápolis tentando ali, a gente sabe que é muito difícil, a Meyer Shank não tem hoje uma estrutura para dar o carro para o Hélio está em seu fim de ciclo enquanto piloto, então o que a gente sabe é o seguinte, idade em um determinado momento faz o piloto decair, a gente não sabe o quanto isso decai e quando decai, mas isso acontece, ainda que ele teve ainda juntou forças lá em 2021 para mais uma vez ser triunfante na corrida, usou toda a sua experiência, toda a sua leitura de corrida para que ele, com um carro que estava muito bom, né, possibilitava a ele disputar essa vitória, ele tirada de lá a sua quarta vitória. Mas, de qualquer forma, a presença do Hélio neste ano, apesar de ter terminado em 20º, ter tido um pit stop, um último pit stop ali, que ele mesmo falou que cometeu um erro e acabou fazendo com que a posição final dele fosse bem pior do que a que ele estava rodando durante a corrida, a gente sabe que ele não tinha um carro para vencer, não tinha um carro para ficar entre as primeiras colocações, isso aí era coisa para a McLaren, isso era coisa para a Penske, mas ele, de qualquer forma, fez uma corrida, ele participou, esteve lá, é mais uma história para se contar, e ele já disse que ano que vem vai estar lá também, com 50 anos de idade, vai participar de mais uma edição das 500 milhas, e só ele, no planeta Terra, tem a chance de 5 vitórias naquele circuito. já avisou que vai voltar, né? Que vai com 50 anos. Isso é Na muito minha. legal, isso é muito Não, ela bacana, isso é é assim, positivo para a corrida em si, agrega, sabe? é Isso, legal, isso é legal. mas como você falou agora, né? Que o tempo chega, eu acho que já chegou para ele, acho que ele tá ali meio que, sei lá, não tá querendo aceitar. Que a gente já falou em outras oportunidades que o L ele tem algumas coisas, mais que ele tem uma carreira gloriosa na Índia, ele tem algumas coisas que incomodam, então acho que incomoda ele não chegar à quinta vitória. Como você falou, vai ser muito difícil, já vai estar com 50 anos no próximo ano. O Alonso Senna venceu com 48 em 87. Então não é impossível, mas tá cada vez mais complicado. Você vê que ele chegou a ficar entre os 10 primeiros em algum momento, mas foi naquele pequeno momento de banho-maria que os pilotos tiravam o pé no último quarto da reta e tiravam o pé claramente. Então ele chegou ali, mas quando soltaram a cavalaria, ele foi lá para trás. Aí um pit stop muito ruim acabou com a chance dele até de ficar entre os primeiros colocados. E, Lucas, vamos falar do New Garden? Vamos sim, porque o New Garden que tem tido uma temporada muito atribulada por causa do escândalo da Penske, o escândalo do uso indevido do push to pass, aquele recurso que dá a cavalaria extra. Ele
ter sido excluído da sua vitória de St. Pete. Um cara que sempre teve um currículo muito grande, que era cobrado pela primeira vitória que ele acabou conquistando no ano anterior. Mas, de qualquer forma, esse mês de maio foi uma redenção para a Penske, uma redenção para o próprio Newgarden, piloto que teve dedos inquisitórios apontados para sua cara, de que ele teria sido desonesto, que ele teria se aproveitado dessa desonestidade da Penske para levar vantagem. Enfim, ele baixou a viseira, teve uma pilotagem absolutamente impecável, teve uma das relagadas que ele fez ali, que ele foi um animal. Ele passou Sim, um monte de gente, por fora. o pneu ainda frio, e ele foi lá e passando por fora, como É. se o carro dele fosse, que tivesse no nível fácil no videogame. Ele com uma vontade, uma gana, né? E eu quero destacar não só o Newgarden por esse aspecto, mas eu quero destacar também o Pato O'Ward, porque ele foi incrível nessa corrida. A gente ficou realmente de coração partido ver a reação dele por ele ter perdido a prova. E eu tenho para mim, leitura minha, que ele, ao fazer a manobra de ultrapassagem na abertura da última volta, ele não fez nada de errado. Porque nos últimos anos, com esse carro, que é o DW12 transformado em R18 com aeroscreen, esse para-brisa que tem o carro, a gente via em anos anteriores que quando você executava uma ultrapassagem, o piloto de trás, o momentum para ele revidar era maior que uma volta. Então, eu não só não vejo nenhum erro na execução da manobra do Pato na abertura da última volta, ele abriu a última volta fazendo o lance de ultrapassagem. Esperou, a gente via que ele estava em espera, ele estava tirando o pé para que ele pudesse fazer essa manobra, e a gente vê muito mais mérito ainda no Newgarden de ter conseguido, na reta oposta, ter recuperado esse momento e tirado uma ultrapassagem, sabe-se lá de onde. Foi um lance que, guardadas as devidas proporções, lembra muito aquele duelo de 1991 do Ricky Mears contra o Michael Andretti. O Michael Andretti, em uma relargada, passou o Ricky Mears por fora. Na Curva 1, né? volta Diferença. seguinte, Foi a curva o 1, Rick diferença. passou por fora de uma forma tão intensa, tão poderosa, que o próprio Rick Mears fala que ele, ao contornar aquela curva, naquela trajetória e naquela velocidade, ele estava entrando em um território desconhecido. Quando o rei dos ovais, um cara que conquistou tudo na Indy, um dos maiores pilotos de Indy, um dos maiores pilotos nascido nos Estados Unidos em todos os tempos, que é o Rick Mears, para ele dizer que ele contornou uma curva em território desconhecido, é porque o lance foi muito forte, muito intenso. E a gente Extremo. conseguiu ver essa intensidade na luta entre os dois. É o que eu falo para vocês. Toda vez que colocava no onboard do Pato O'Ward, colocava no onboard do Newgarden, você via que eles estavam no fio da navalha. Eles estavam a um pelinho do descontrole, um pelinho de enfiar o carro no muro. O E eles Walsh, estavam, assim, é muito bom, né? Voltando ao começo da minha análise, é muito bom quando você percebe isso, porque isso aí é a gênese, isso é a raiz do esporte a motor, e é aquilo que traz a gente para gostar desse negócio chamado esporte a motor. É você realmente ver os caras dando sangue mesmo, justificando o salário, andando no fio da navalha, fazendo coisas incríveis com o carro de competição, coisas que outros pilotos não teriam o mesmo talento que a gente está vendo ali, em cores, ao vivo e em altíssima velocidade. Então, essa é a parte mais bacana desse final de Indianápolis, a gente ter essa constatação, essa certeza de que sim, a entrega dos pilotos foi total e absoluta, não teve nada burocrático, não teve nada, nenhuma confirmação de algum conjunto carro-piloto que já era para ganhar e acaba estratégia. ganhando, Uma como a gente vê estratégia, em né? várias categorias, ou porque ganhou em estratégia. Não, ali eram dois pilotos em luta franca, e que luta, né, João? Que luta. Senhores, que O luta. Ward, ele claramente ele tava até mais no limite. O Newgarden, ele tava
tinha um carro ligeiramente superior. A Penske dominou, a Penske fez a primeira fila. Desde Sim, 88 que não sim, acontecia também isso, tinha essa mesma impressão de que o ele carro estava. do Newgarden estava um pouquinho superior, sim, e que o Howard estava sendo mais exigido pela McLaren, ele precisava ir ainda mais no limite, né? O Para Newgarden ali com igualar o Newgarden. uma reservinha ainda de limite, mas o Sim, Pato, a sim. entrega dele foi um É negócio tanto. maravilhoso, e a gente não pode falar nada do Newgarden, ele foi perfeito também. A manobra que ele fez foi de arrepiar. Eu vi aquilo ainda sem acreditar. Falei assim, como é que ele tira tanta velocidade e tanta aderência para contornar aquela curva por fora, fazendo ela, completando a manobra e fazendo disso a manobra definitiva que deu a vitória para ele. Para mim, esse foi o aspecto mais impressionante dessa batalha final entre os dois, né? Essa ultrapassagem e o revide, e lembra muito o que eu falei para você, o lance lá de 91 do Mears contra o Andretti, aquilo nem foi na última volta, foi na última relargada da corrida. A partir daquilo ali, o Mears ele estilingou na frente e conquistou sua quarta vitória, quarta e última vitória lá em Indianápolis. É legal isso também, né? De você poder fazer associações com coisas que já aconteceram. Isso é um negócio que a gente pratica, a gente gosta muito de praticar aqui no GP Total. É tanto que o Odd conquistou a torcida, né? Ele mexicano, a Sim, torcida tava torcendo por ele mais do que por o Newgarden, que é americano. Isso também chamou muito minha atenção nas últimas voltas, né? Eu só discordo um pouquinho, Lucas, sobre a sua análise da última volta. Eu tenho para mim que o Newgarden, ele não forçou muito quando o Pato foi para cima dele antes da entrada da curva 1, que ele até antes da curva ele já fechou o Howard, ele já fechou para fazer a curva da melhor forma. Eu acho que o Newgarden ele pensou, deixa ele passar agora, que lá na final da reta oposta eu pego ele. Eu acho que nisso ele foi com isso na cabeça. Ele foi pensando, deixa ele passar aqui, que lá no final da reta oposta a gente conversa baixinho. Eu acho que teve o Newgarden ele foi muito astuto. O Newgarden, ele se tornou um grande piloto de oval, né? Ele já tem 2 títulos, né? A Fórmula Indy, né? Contrário que algumas pessoas, de repente que está assistindo aqui é mais ligado à Fórmula 1, acompanhando a Indy já tem até a reclamação dos fãs mais raiz que tem pouco oval. São poucos ovais hoje no calendário da Fórmula Indy. Então, o Newgarden já foi bicampeão, mas ele anda bem, circuito de rua, circuito misto, todo, mas nos últimos anos ele foi se tornando o principal piloto de oval da Indy. É tanto que sim, ano passado ele bateu o recorde de vitórias seguidas na Indy. Inclusive era até um recorde do Mias, que ele conseguiu, de vitórias seguidas em ovais. E o Newgarden amadureceu muito em oval. Havia uma cobrança muito forte, como você falou, para ele se tornar o piloto, aquele piloto americano que seja a cara da Indy, né? O Newgarden, ele é um cara bem aparentado, piloto da pesca há muitos anos, mas aquela história, né? Se você chegar para um americano médio e perguntar quem é o campeão da ilha, ele é bem provavelmente não saber. Agora, se ele perguntar quem foi o campeão das 500 milhas, provavelmente ele vai saber. Então, exatamente. ele faz muita diferença. Então, ele venceu ano passado, né? Já foi, mas ele chegou esse ano pressionado por motivo diferente, como você falou, todo o escândalo da Penske foi um negócio. E o próprio Neil Garden, ele que venceu a corrida de São Pete, ele foi chamado até de trapaceiro por outros pilotos. Outros pilotos chamaram de trapaceiro, porque ele foi constatado que ele usou quase 10 segundos do post to pace de forma irregular, né? Então foi a cúpula da Penske foi toda suspensa. Tim Cindric, que é o presidente da Penske, o braço direito do Roger Penske há 20 anos, não estava lá. Até o Joseph Newgarden dedicou a ele essa vitória, né? E não, acho que, se não me engano, o Cindric ele fica no rádio do Newgarden normalmente nas corridas da Fórmula Indy. Então eu acho que o Newgarden está entrando assim entre os grandes da Indy, sim. Já tem 2 títulos. Ele se tornou o 6º piloto a vencer 2 vezes seguidas de Indianápolis, o back-to-back, eles chamam, né?
primeira vez em 22 anos, o último foi até o Hélio Castro Neves em 2001 e 2002, ele venceu em 2023, 2024, né? E E ele foi a vai ter 20ª, a chance de fazer a terceira, que é uma coisa que que ninguém nunca fez aconteceu. em Indianápolis. Né? O E piloto detalhe, né? o 20ª piloto que mais vitória da chegou. Roger Penske. Pois é, 20ª vitória da Penske. A gente tem, historicamente, quando a gente falar da história de Indianápolis, o piloto que chegou mais perto de vencer 3 vezes consecutivas foi o Bill Vukovich, lá nos anos 50. Aliás, Bill Vukovich era um piloto fenomenal, o melhor de sua época. Eu ainda estou devendo um texto no GP Total sobre o Bill Vukovich, porque ele era um Ele morreu cara que jovem. era para ter várias vitórias em Indianápolis, né? A gente Sim. hoje fala do clube dos pilotos que venceram 4 vezes, o AJ Foyt, o Ansel, o Ricky Mears e o Elinho, que são os recordistas de vitória. Certamente o Bill Vukovich tinha total potencial para não só pertencer a esse clube, mas de repente de ter ainda mais vitórias do que esse clube conquistou. Ele era Ele morreu realmente com 30 anos, né, fenomenal e Lucas? vale. Acho que ele morreu com 30 anos, não foi? Por aí. Ele morreu muito novo, tá? Muito novo. Na Indianápolis. liderança, quando ele tentava Indianápolis. fazer o triplo. Agora o Hélio em 2003 ele chegou em segundo, né? Ele foi campeão em 2001, Ele 2002, chegou em chegou em segundo. segundo em 2003 também bateu na trave o Hélio. Aliás, a gente até pode encerrar essa live de hoje, João, falando sobre a homenagem ao Gil de Ferran, porque a gente Sim. é uma coisa assim, a gente perdeu o Gil ali no finalzinho de dezembro e para mim a ficha não caiu. É um herói de infância e esse piloto que todo mundo Nossa. gostava, dos dois lados do Atlântico, um cara super respeitado, super amigo, todo mundo gostava dele. E a gente teve não apenas a homenagem ao Gil no capacete do Hélio Castro Neves, ele fez ali a fusão dos dois desenhos de capacete, ele que convidou o Gil a escalar a tela quando o Gil venceu em 2003, essa vitória de 2003 do Gil de Ferran em Indianápolis, como a gente também teve a volta do carro Penske, o GeForce Penske, motor Toyota, que o Gil usou na vitória de 2003, sendo conduzida pelo Simon Pagenaud, que é um cara que estava ausente aí do mundo da Indy, tinha feito aquele acidente muito feio em Mid Ohio, ainda está em recuperação, mas ele foi chamado pela família de Ferran para ser o condutor do carro do Gil numa parada ali, uma exibição dos E carros o, e, históricos e o do Pagenaud, ele é Indianapolis um Motor discípulo do Speedway. Gil, né? E o Pagenaud Exatamente. A é gente um tem que discípulo lembrar do que Gil. quando o Pagenaud ele foi para os Estados Unidos para correr, ele foi correr pela equipe Acura do Gil de Ferran. Eles dividiam um Era. protótipo ali da Acura, que é aquela marca E o da Gil que. Honda, E foi o né? Gil E que ele indicou aprendeu o muita Simon coisa. e foi o Gil que indicou o Pagenaud para Penske. Ele entrou na equipe do filho do Roger Penske, a Dragon, e depois ele foi para Penske mesmo. Ele venceu o título, venceu Indianápolis. Ele Quem ficou na indicou o Schmidt Pagenaud? um bom tempo, né? O Pagenaud ficou na Schmidt um bom tempo, andando muito bem, e Sim, depois ele foi aí. chamado para Penske. Mas foi indicação do Gil. Ele é um discípulo. Você até falou, Lucas, nos nossos vídeos sobre o Gil. Talvez das dezenas, centenas de homenagens que o Gil recebeu no seu passamento, a mais emocionante foi o do Simão Pagenaud, que era o meu Yoda. Ele chamava de meu Yoda. Né? Foi bem Pois é, e emocionante. a gente já fica com o coração apertado aqui de novo, né? Porque É, para o Pagenaud é emocionante e para a gente também. Não tem como fugir disso. sim. Gil foi um cara incrível dentro e fora da pista, faz muita falta e assim a gente só pode terminar falando que ele foi muito cedo. Um dos E caras também merecia muito que mais vitórias em Indianápolis, muito mais. Uma foi também pouco. Uma foi Também, pouco. também. Eu tenho isso para mim também. Merecia ter tido uma chance na Fórmula 1, enfim. Esse é o Gil que a gente conheceu. É um cara que sempre foi muito competente no que fez, foi muito vitorioso, e a gente tinha que certeza que nas circunstâncias certas faria ainda muito mais. Um dos caras que mais gostava do Gil de Ferran, do mundo da imprensa americana, é o Marshall Pruitt, que é um jornalista americano veteraníssimo, um baita jornalista, conhecimento, Insider.
né? Insider, forte. Ele é do Insider e ele foi entrevistar o Simon Pagenaud, porque os dois dividiam esse carinho, essa admiração pelo Gil, né? Então o Marshall Pruitt, que no momento ele está fazendo quimioterapia, ele está com câncer, e mesmo assim ele conseguiu ir para Indianápolis, ele está doente, ele inclusive divide isso com o seu público lá nos Estados Unidos. O Marshall Pruitt foi para lá e foi para entrevistar o Simon Pagenaud. A gente só deseja o melhor de saúde para o Marshall Pruitt, a recuperação, plena recuperação para o Simon Pagenaud, que é um grande piloto, já foi também vencedor. A gente lembra da vitória muito valente dele em 2019. Ele falou assim: ó, vou andar de cara para o vento e não interessa o resto. Ele foi lá e fez com que a estratégia dele se pagasse, né? E ele acabou também fazendo a fusão, né? Ele foi com um capacete ali para fazer essa exibição com a Penske do Gil, com também a fusão dos dois desenhos, o desenho que ele usou na vitória de 2019, com aquele capacete tradicional, também icônico, também facilmente Todo mundo identificável, lembra. que é o do Gil de Voltando a Ferran. falar. As faixinhas ali, né, vermelha ou com azul, em determinada época era preto, né, por causa da Penske, enfim. Foi amarelo por causa da Hofga, da Peugeot. Sim, sim, a gente teve essa situação também. Então, nosso desejo de melhoras para o Marshall Pruitt, para o Simon Pagenaud também, que ele volte a pilotar, que ele fique plenamente recuperado do acidente que ele teve feio, feio lá em Mid-Ohio, já faz um bom tempo. Ele ainda não voltou para as pistas, a gente deseja isso para o Pagenaud, uma figura muito bacana também. E é isso, né, João? E a gente encerra aí 1h30 falando sobre o dia de Natal de um entusiasta do esporte a motor. É isso aí. Um dia bem animado, o dia todo. Teve MotoGP também, teve Charlotte, né? Por sinal, foi até interessante que o Kyle Larson ainda correu para ir para Charlotte, a corrida atrasou muito, ele decidiu, não, vou correr em Indianápolis, mas não, vou para Charlotte para me substituir o piloto que largou foi o de Xangai no carro dele, só que ele chegou lá em Charlotte, estava chovendo e não teve mais corrida. Virou Ele a... levou a chuva de Indianápolis É, para lá. aí virou Coca 600, virou Coca-Lata 350. Mas você vê que coisa, né? Isso mostra o respeito do Larson pela corrida, né? Fala assim, não, eu vou ficar aqui. Eu sou um piloto de NASCAR, mas eu vou ficar aqui. Eu quero Indianápolis. Quero Indianápolis. E Eu quero dizem, e participar. dizem que em Eu quero estar 25 aqui. E diz que em 25 vai vir outro Kyle, que é o Kyle Busch, que é um piloto icônico da NASCAR, né? Se fala assim que Vai ele. ser muito legal ter esse intercâmbio. Esse intercâmbio é um negócio muito legal. A gente gostaria muito de ver pilotos de Fórmula 1 disputando Le Mans. A gente gostaria muito de ter esse intercâmbio também Mônaco e Indianápolis, que é um negócio que não dá porque eles acontecem no mesmo dia, né? Então o intercâmbio com a Fórmula 1 acaba não acontecendo, mas o intercâmbio da Fórmula 1 com o Le Mans é perfeitamente possível, ainda mais com Ferrari, pô. algumas Foi equipes, de por exemplo, a Ferrari, o Alpine. Leclerc. A Alpine tem o programa dela de Endurance, a Ferrari tem o O programa dela Leclerc de é louco pra correr Endurance. de Le Mans de Ferrari. Já falou várias Então, vezes. seria muito legal a gente poder ver isso em várias outras oportunidades. A gente vê isso nos Estados Unidos e a gente fica torcendo para que isso aconteça mais vezes no automobilismo europeu também, nem que seja para cruzar o Atlântico. É isso aí, pessoal. Com essas considerações, a gente encerra aqui mais uma live do GP Total. A gente pede para vocês a curtida, pede para que assinem o canal, assinem as notificações para que vocês fiquem aqui sempre alertas com os vídeos novos que a gente faz todas as noites de segunda-feira, hoje excepcionalmente na noite de terça, e os cortes durante a semana. E a gente separou esse mês de maio inteiro, e aí meu amigo João Carlos Viana carregando o piano de fazer todos esses cortes para que você tenha um conteúdo exclusivo aqui no GP Total de depoimentos de Raul Boesel e de Emerson Fittipaldi falando sobre as 500 milhas de Indianápolis. A gente passou o maio inteiro aí fazendo esses cortes especiais para que a gente possa ter esse clima todo que Indianápolis merece e que chama a gente para assistir essa corrida. Felizmente, esse ano a gente teve uma ótima edição. A gente deseja que isso ocorra mais vezes, porque foi realmente muito legal de se E assistir. Mônaco Gente, também, né? Tem a corrida do Mônaco melhorzinha, né? Pelo amor de Deus. Mônaco, vamos torcer também para Mônaco Melhorar. melhorar. É isso aí, pessoal. Sempre um prazer ter vocês aqui. A gente gosta
de discutir automobilismo, a gente gosta de aprofundar a análise, a gente gosta da história do automobilismo, é o que a gente mais gosta de fazer aqui, porque aqui este é o GP Total. Um abração a todos e até a próxima!